Chegou o momento que você tanto espera. Sua frequência dará um novo recomeço à sua vida. Você já se perguntou o que está por trás da sensação de que há algo mais em você, algo que ainda não foi liberado? Já parou para refletir sobre os sinais que a vida constantemente te envia, pedindo para que você acorde para o seu verdadeiro potencial? O fato de você estar aqui agora, lendo ou ouvindo estas palavras, é um reflexo claro de que a mudança já começou. Você está prestes a se deparar com algo poderoso, uma revelação que já estava escondida dentro de você, esperando o momento certo para ser despertada. E esse momento é agora. A primeira chave para entender a verdadeira mudança que você busca está em perceber que não existe uma força externa que vai trazer isso até você. A mudança que você deseja, o crescimento, a evolução, a prosperidade, tudo isso começa no interior. Isso pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas vive em busca de soluções no mundo externo. Passam a vida inteira buscando algo ou alguém que lhes mostre o caminho, quando, na verdade, o caminho sempre esteve dentro delas. Isso é o que significa despertar o seu potencial interior. Perceber que as respostas e a força que você precisa para a transformação estão dentro de você, esperando para serem descobertas. Esse despertar não acontece da noite para o dia. Não é algo mágico, mas sim um processo gradual de tomada de consciência. Como uma chama que começa a brilhar timidamente, mas logo se espalha, iluminando tudo ao redor. O primeiro passo é romper com a ideia de que você não tem controle sobre a sua vida. Muitas pessoas vivem escravizadas por crenças limitantes, pela ideia de que o destino é algo que acontece a elas, que os acontecimentos da vida são frutos do acaso ou da sorte. Mas a verdade é outra. A verdade é que você, sim, tem o poder de transformar sua vida. E tudo começa quando você começa a mudar sua frequência interna. A frequência vibracional é o campo de energia que você emite para o universo a todo momento. Cada pensamento, sentimento e ação sua está criando uma ressonância, uma vibração que interage com o mundo ao seu redor. E quando você percebe isso, começa a entender que sua realidade não é algo que simplesmente acontece, mas algo que você está criando o tempo todo. O poder do despertar é justamente entender que você pode ajustar essa frequência a qualquer momento. Escolher sintonizar-se com uma vibração mais elevada e assim atrair o que deseja de forma mais eficiente. Tudo o que você precisa fazer é começar a mudar sua percepção, sua mentalidade, e isso irá naturalmente alterar a sua realidade. Muitas vezes, buscamos fora de nós mesmos aquilo que só pode ser encontrado dentro. Procuramos aprovação, buscamos reconhecimento, sonhamos com a mudança, mas nunca paramos para perguntar: o que está bloqueando a minha verdadeira essência? A resposta está em seus pensamentos, suas crenças e padrões mentais. Eles criam a sua frequência, e muitas vezes essa frequência está sintonizada para o medo, para a escassez, para a dúvida. Esses padrões, muitas vezes herdados de nossa educação ou de nossas experiências passadas, não representam quem você realmente é. Eles são apenas limitações temporárias, bloqueios que na maioria das vezes você mesmo colocou em seu caminho, sem nem perceber. E agora, chegou o momento de quebrar essas barreiras. Quando você toma consciência do seu poder interno, tudo começa a mudar. Não há mais espaço para viver como uma vítima das circunstâncias. Você começa a perceber que, ao mudar seus pensamentos, você altera sua energia, sua frequência. Isso se reflete em todas as áreas da sua vida, desde os relacionamentos até a sua saúde e prosperidade. O despertar do potencial interior é exatamente isso. A compreensão de que você pode tomar as rédeas da sua vida, alinhando-se com sua verdadeira essência e permitindo que o fluxo da vida se abra para você de maneira abundante e satisfatória. Essa transformação começa no momento em que você decide fazer uma pausa e olhar para dentro, quando você se permite sair do piloto automático e começar a observar os padrões repetitivos de sua mente. Cada pensamento negativo que você tem, cada dúvida que surge, cada momento de frustração é uma oportunidade para ajustar sua frequência,
escolher uma nova vibração e assim criar uma nova realidade. Muitas vezes você já tem tudo o que precisa, mas a sua mente, repleta de crenças limitantes e pensamentos automáticos, impede que você perceba isso. A chave está em fazer essa escolha consciente de mudar a sua vibração interna. É importante entender que esse processo não é imediato. Não estamos falando de um truque ou de algo que possa ser feito com o estalar dos dedos. O despertar do potencial interior é algo profundo, algo que exige paciência, prática e consistência. Mas o mais importante é que, assim que você começa a perceber que tem o controle, o poder da mudança começa a se revelar. O simples fato de você escolher se conectar com essa força interior já é um passo significativo. O despertar da sua verdadeira essência pode ser comparado a uma luz que começa a brilhar na escuridão. À medida que você se torna mais consciente de quem realmente é, mais espaço se abre para que essa luz guie suas ações, seus pensamentos e, consequentemente, sua realidade. Agora, imagine o que acontece quando você começa a se alinhar com essa energia interior de forma plena. Não se trata apenas de alcançar objetivos materiais ou de sucesso. Trata-se de uma transformação mais profunda, onde você começa a viver de acordo com a sua verdadeira essência, sem os bloqueios do medo, da dúvida e da insegurança. E isso, por si só, atrai para a sua vida tudo o que você precisa: as oportunidades, as pessoas, os recursos necessários para viver a vida que sempre desejou. O despertar do seu potencial interior é o primeiro passo para a transformação. Não é algo que acontece de forma abrupta, mas sim um processo gradual de descoberta e liberação. Ao reconhecer e ativar sua verdadeira frequência, você começa a criar uma realidade mais alinhada com seus desejos mais profundos. O que parecia distante começa a se aproximar, porque você, ao mudar sua frequência interna, passa a se alinhar com aquilo que realmente deseja. O potencial que você sempre teve dentro de si está pronto para ser despertado. E quando isso acontecer, você verá como a sua vida começará a refletir essa nova energia, esse novo caminho. Quando você se dá conta de que está em constante ressonância com o universo, o impacto dessa percepção é profundo. A frequência vibracional é o que define as experiências que você atrai. Tudo ao seu redor é energia, e a forma como você se conecta com essa energia determina a qualidade de sua realidade. Esta não é uma ideia mística ou distante. É uma realidade científica e espiritual, um princípio universal que governou todas as civilizações ao longo do tempo. A verdade é simples. O que você emite, você atrai. Sua frequência é a chave para acessar a transformação verdadeira, e entender isso pode mudar sua vida para sempre. O conceito de frequência vibracional não é apenas uma teoria ou algo que você sente de vez em quando. Ele é tão real quanto o som de uma música ou as ondas do mar. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, envia uma vibração ao universo. O que você escolhe pensar e sentir constantemente cria a realidade que você vive. Imagine por um momento que sua mente e suas emoções são como uma estação de rádio. O tipo de pensamentos e sentimentos que você tem sintoniza você em uma frequência específica. Se você está sintonizado para o medo, a dúvida ou a falta, é essa a realidade que você atrairá. Mas se você consegue mudar a sintonia para um estado de amor, confiança e gratidão, você começa a atrair uma realidade correspondente, cheia de oportunidades e mudanças positivas. Este é o poder da frequência vibracional. Ela atua como um filtro invisível entre você e o mundo. Se você estiver ciente dessa dinâmica, você pode começar a mudar sua sintonia, ajustando a frequência para aquilo que você realmente deseja manifestar. Não se trata de mágica ou de um desejo inconsciente. Trata-se de um alinhamento genuíno, no qual você se torna consciente de que suas emoções, seus pensamentos e suas crenças moldam o campo de possibilidades ao seu redor. Quando você passa a perceber essa conexão,
O universo deixa de ser um grande mistério e começa a se revelar como um espelho, refletindo de volta exatamente o que você emite. Para entender isso de forma clara, vamos falar sobre o papel fundamental das emoções. As emoções são um termômetro vibracional. Elas não são apenas reações passageiras, mas sinais poderosos de que você está em ressonância com algo maior. Quando você está em um estado de paz, amor ou alegria, sua frequência está elevada, o que naturalmente atrai mais coisas boas para a sua vida. Isso não é um conceito abstrato. É um fenômeno que pode ser experimentado, um caminho prático para a transformação. Quando você começa a ajustar sua frequência, pequenos milagres começam a acontecer. A vida parece abrir novas portas, e você percebe oportunidades que antes estavam invisíveis. As pessoas começam a aparecer, as soluções começam a surgir. Isso acontece porque você se ajustou para uma nova ressonância, uma vibração mais elevada, e o universo começa a responder de acordo. E o mais interessante é que esse processo não exige esforço excessivo ou grandes mudanças externas. O ajuste de sua frequência pode acontecer através de simples mudanças em sua mentalidade e hábitos diários. Por exemplo, a prática de meditação, um dos métodos mais eficazes para sintonizar sua frequência, cria um espaço interno de clareza e tranquilidade. Quando você entra nesse estado, começa a se conectar com sua verdadeira essência, e essa conexão permite que você ajuste sua vibração para um estado de alinhamento. Com o tempo, você começa a perceber que as situações que antes pareciam desafiadoras começam a se resolver com mais facilidade. Isso não é por acaso, mas sim uma resposta direta ao aumento da sua frequência vibracional. Além disso, a prática de gratidão é uma ferramenta poderosa. Ao praticar a gratidão de forma constante, você eleva sua vibração para um estado de abundância. Gratidão é a frequência que abre as portas da manifestação. Quanto mais você se concentra no que já tem e no que é bom em sua vida, mais você se alinha com a abundância que o universo tem a oferecer. As coisas começam a fluir de maneira mais natural, e as situações se ajustam para te beneficiar. A chave para tudo isso é compreender que a transformação começa de dentro para fora. Muitas pessoas tentam mudar suas circunstâncias externas sem perceber que a verdadeira mudança acontece no nível vibracional. O que você pensa e sente sobre si mesmo, sobre a vida, sobre as pessoas ao seu redor, cria a atmosfera que você vive. Sua energia determina a sua realidade. Quando você entende isso profundamente, você percebe que não está mais à mercê das circunstâncias. Você é o criador da sua própria vida, e sua frequência é a ferramenta principal. Agora pense por um momento. Se a sua frequência está sintonizada para o medo, para a escassez ou para a dúvida, o que você está criando ao seu redor? Quais experiências e oportunidades você está atraindo? E por outro lado, se você conseguir ajustar essa frequência para o amor, para a confiança, para a certeza de que tudo o que você precisa já está ao seu alcance, como isso mudaria a sua realidade? A resposta está na sua escolha consciente de mudar sua vibração, de se alinhar com o que você deseja. O universo irá responder à sua frequência, e quando isso acontecer, você verá como tudo começa a se encaixar de uma forma surpreendente. Muitas pessoas vivem suas vidas em modo automático, sem perceber a importância da frequência que emitem. Elas reagem a situações sem considerar que sua vibração pode ser a chave para mudar sua experiência. Agora que você compreende o poder da frequência, a verdadeira transformação pode começar. Ao escolher conscientemente sua vibração, você não só começa a manifestar aquilo que deseja, mas também a viver uma vida mais alinhada com a sua verdadeira essência. A vida, para muitos, pode parecer um ciclo repetitivo de altos e baixos, de vitórias e derrotas, de momentos de esperança seguidos de frustração. Mas o que acontece quando você percebe que esse ciclo não é algo que acontece por acaso? O que acontece quando você entende que os padrões repetitivos em sua vida não são coincidências, mas reflexos diretos da frequência que você emite e das crenças que você carrega?
A boa notícia é que, ao compreender isso, você tem o poder de quebrar qualquer ciclo negativo e criar uma nova realidade para si mesmo. Muitas vezes, a sensação de estar preso em um ciclo negativo vem da falta de percepção de como nossos próprios pensamentos, emoções e crenças moldam as situações que vivemos. Esses ciclos não começam no mundo exterior, mas no interior de nossa mente. Eles começam com uma crença negativa ou limitante, que é alimentada pela repetição constante de pensamentos e sentimentos que corroboram essa crença. Com o tempo, esses padrões se tornam tão automáticos que nem sequer percebemos que estamos vivendo em um ciclo vicioso, sempre voltando aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades, às mesmas situações. Para quebrar esse ciclo, o primeiro passo é reconhecer que ele existe e entender o seu funcionamento. Você pode até sentir que está lutando contra forças externas, mas, na verdade, o maior desafio está no seu interior. A sua mente cria e reforça padrões através da repetição. Quando você pensa repetidamente "não sou bom o suficiente" ou "não tenho sorte", esses pensamentos começam a se solidificar como crenças, e essas crenças influenciam suas ações e reações. Isso cria uma espiral de negatividade que, sem uma intervenção consciente, pode se perpetuar indefinidamente. O ciclo da repetição não se limita apenas a pensamentos negativos. Ele também pode se manifestar em padrões emocionais, como o medo do fracasso ou a insegurança diante de novos desafios. Quando você se vê preso a esses padrões emocionais, pode perceber que evita situações que poderiam trazer crescimento ou novas oportunidades. O medo, a dúvida e a insegurança se tornam as forças que dirigem suas escolhas, mantendo você dentro de uma zona de conforto que, na verdade, é uma prisão invisível. E quanto mais você se prende a esses padrões, mais eles se reforçam e continuam a repetir-se. Para quebrar esse ciclo, é necessário um novo tipo de consciência. Você precisa se tornar observador dos seus próprios pensamentos e emoções, identificando os padrões que estão criando esse loop negativo. Pergunte-se: quais são as crenças que estou carregando que estão me impedindo de avançar? Por que continuo a me colocar nas mesmas situações que me fazem sentir estagnado? Essas perguntas são poderosas, porque começam a trazer à tona os padrões ocultos que governam a sua vida. Uma vez que você consiga identificar esses padrões, o próximo passo é interrompê-los. E a forma mais eficaz de interromper um padrão negativo é substituí-lo por um novo. Ao invés de continuar pensando e agindo da mesma maneira, você começa a implementar novos comportamentos, novos pensamentos, novos sentimentos. Essa mudança de mentalidade pode ser feita de maneira gradual, mas o importante é que você comece a fazer escolhas conscientes para mudar. Isso exige paciência, prática e, acima de tudo, coragem. Coragem para enfrentar seus medos e inseguranças, e coragem para adotar uma nova visão de si mesmo e do mundo. Uma das formas mais eficazes de quebrar o ciclo da repetição é por meio da prática diária de afirmações positivas. Ao invés de continuar repetindo os mesmos pensamentos negativos, você pode começar a se afirmar constantemente de maneira positiva. Eu sou capaz. Eu sou digno de sucesso. Eu mereço a felicidade. Essas afirmações, quando feitas com sinceridade e constância, têm o poder de reprogramar sua mente e transformar a forma como você se vê e como vê o mundo. Mas as afirmações não são apenas palavras vazias. Elas devem vir acompanhadas de ações que sustentem esses novos pensamentos. Ao agir de acordo com o que você está afirmando, você começa a criar novos padrões e novas realidades. Além das afirmações, a prática de mindfulness, atenção plena, também é fundamental para interromper os ciclos negativos. Mindfulness ensina a observar seus pensamentos sem julgamento e sem se apegar a eles. Você começa a perceber que, como um observador, pode escolher não se identificar com os padrões negativos que surgem em sua mente. Isso cria uma grande liberdade. Em vez de ser arrastado por seus pensamentos, você aprende a escolher quais pensamentos merece alimentar e quais merece deixar ir.
Outra ferramenta poderosa para quebrar ciclos negativos é a meditação. A meditação cria um espaço de silêncio onde você pode se desconectar do fluxo contínuo de pensamentos e emoções, permitindo que sua mente se acalme e se reconecte com seu centro. Nesse estado de tranquilidade, você pode começar a reprogramar sua mente para aceitar novas crenças e novas possibilidades. Com o tempo, você começa a notar que os padrões negativos não têm o mesmo poder sobre você. Eles se tornam cada vez mais distantes, como nuvens passageiras, e a paz interior começa a tomar seu lugar. Quando você começa a aplicar essas práticas de forma consistente, você cria um novo ciclo, um ciclo de crescimento e de transformação. O que antes parecia impossível começa a se tornar real. O medo começa a diminuir, a confiança começa a crescer e as oportunidades começam a aparecer onde antes havia bloqueios. O ciclo de repetição, que uma vez te prendeu, começa a ser substituído por um ciclo de liberdade e de possibilidades ilimitadas. Agora, imagine o que acontece quando você começa a viver em alinhamento com esses novos padrões. A mudança que você busca não será mais uma meta distante, mas uma realidade palpável, porque você estará criando novas energias e novas oportunidades, não mais aprisionado pelos antigos padrões. O ciclo da repetição pode ser quebrado, e quando isso acontecer, você verá sua vida se expandir de uma maneira surpreendente, porque você tomou o controle de sua energia e do seu destino. Sintonizar sua realidade não é algo que se faz por acaso. É uma arte que exige conhecimento profundo de como a sua energia interage com o universo e como você pode, conscientemente, ajustar essa energia para criar a realidade que deseja. O fato é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está constantemente emitindo uma frequência. Elas reagem aos eventos da vida de maneira automática, sem perceber que a chave para mudar sua realidade está justamente na frequência que estão emitindo. Mas o segredo está em aprender a sintonizar sua mente e sua energia de maneira intencional. A primeira parte dessa arte de sintonizar sua realidade é entender que sua frequência não é fixa. Você não está preso a um estado específico de ser. Sua energia é fluida, dinâmica e pode ser ajustada a qualquer momento. Isso significa que, mesmo que você tenha passado por momentos difíceis ou esteja enfrentando desafios, você tem o poder de mudar sua vibração. E quando você altera sua frequência, você altera a sua percepção da realidade, o que, por sua vez, altera as experiências que atrai. Esse processo de mudança não é complexo, mas exige um compromisso com o autoconhecimento e a prática constante. Uma das formas mais eficazes de ajustar sua frequência é a prática da meditação. A meditação é uma ferramenta poderosa porque ela cria um espaço de silêncio interno, onde você pode se desconectar do ruído externo e ouvir a sua própria energia. Durante a meditação, você tem a oportunidade de limpar sua mente de pensamentos indesejados e se concentrar em sua respiração, no momento presente. Isso ajuda a diminuir a intensidade de emoções negativas e a criar um estado de equilíbrio. Quando você medita regularmente, começa a se sintonizar com sua frequência mais alta, uma frequência de paz, equilíbrio e clareza, o que naturalmente atrai mais dessas qualidades para sua vida. No entanto, a meditação não é a única forma de ajustar sua frequência. As afirmações positivas, quando feitas de maneira consistente e com intenção, são outra ferramenta poderosa. Ao afirmar de maneira repetitiva aquilo que você deseja experimentar em sua vida, você está, de certa forma, criando um novo padrão vibracional. As afirmações não são apenas palavras vazias. Elas têm o poder de reprogramar sua mente e seus sentimentos, alinhando-os com seus desejos mais profundos. Quando você diz para si mesmo, "Eu sou digno de abundância", "Eu sou um ímã para o sucesso", ou "Eu estou em paz com quem eu sou", você está sintonizando sua energia com essas afirmações, e elas começam a se refletir em sua realidade. Outra técnica poderosa para ajustar sua frequência é a gratidão. Quando você pratica a gratidão de maneira sincera e regular, você começa a elevar sua vibração para um estado de abundância.
A gratidão, quando expressa do fundo do coração, cria uma ressonância vibracional que atrai mais coisas pelas quais você pode ser grato. Ao invés de focar no que você não tem, a gratidão direciona sua atenção para o que já está presente em sua vida. Esse simples ato de focar no positivo, no que já deu certo, é um dos ajustes vibracionais mais poderosos que você pode fazer. Quando você pratica gratidão, você começa a sintonizar sua realidade com o que já é bom e, como consequência, o universo começa a te trazer mais desse tipo de energia. Além dessas práticas, a mudança da sua linguagem interna e externa também desempenha um papel crucial na alteração de sua frequência. As palavras que você escolhe usar, tanto para falar consigo mesmo quanto para se comunicar com os outros, carregam uma energia poderosa. Quando você se expressa de forma positiva e assertiva, você está sintonizando sua energia com as vibrações mais altas. Por exemplo, ao invés de dizer, "Não sei se posso fazer isso", você pode dizer, "Estou aprendendo a fazer isso e estou aberto às oportunidades que surgem." A mudança de um simples "não sei" para um "estou aprendendo" pode alterar significativamente a frequência que você emite. Muitas vezes, a chave para sintonizar sua realidade está também em fazer escolhas conscientes. Suas ações diárias, seus hábitos e até os ambientes que você escolhe frequentar são reflexos diretos da sua frequência interna. Se você está constantemente cercado por pessoas e situações que reforçam a negatividade, pode ser mais difícil ajustar sua vibração para um estado elevado. Isso não significa que você deva ignorar os desafios ou as dificuldades, mas sim que, ao escolher se cercar de coisas que alimentam sua alma, como uma boa leitura, uma conversa construtiva ou um ambiente mais tranquilo, você pode elevar sua frequência. Você começa a sintonizar sua realidade com o que realmente deseja experimentar. Agora, considere o impacto das visualizações. Visualizar-se vivendo a vida que você deseja, como se já estivesse acontecendo, é uma forma extremamente eficaz de ajustar sua frequência. Ao visualizar seus objetivos sendo realizados, você cria uma conexão emocional com essa realidade. Isso faz com que seu corpo e sua mente comecem a reagir como se já estivessem vivendo essa experiência. Essa prática reforça sua vibração com as emoções de felicidade, gratidão e satisfação, o que automaticamente atrai situações que correspondem a essa frequência. Porém, é importante lembrar que ajustar sua frequência não significa evitar a realidade ou ignorar os desafios. Significa simplesmente mudar a maneira como você os encara. Em vez de ver as dificuldades como obstáculos insuperáveis, você começa a vê-las como oportunidades de crescimento e aprendizado. Quando você muda a sua perspectiva, você ajusta sua frequência para uma energia mais resiliente e positiva, e as situações começam a se resolver com mais facilidade e clareza. A verdadeira arte de sintonizar sua realidade é um processo contínuo. A chave está em se tornar cada vez mais consciente de como você está se sentindo e pensando em cada momento, e então fazer ajustes intencionais para elevar sua vibração. Isso exige prática, mas é algo que todos podem fazer. Quando você se alinha com sua frequência mais elevada, você começa a perceber que as coisas ao seu redor começam a se alinhar com você. As oportunidades, as relações e os eventos se tornam mais sincronizados, e sua vida começa a refletir a energia que você está emitindo. A abundância não é algo que você obtém ou conquista no mundo exterior. Ao contrário, a abundância é uma frequência interna que, quando alinhada, começa a atrair para sua vida tudo o que você merece e deseja. Essa ideia pode parecer contrária ao que a sociedade nos ensina, onde a crença predominante é de que a abundância é limitada e depende de fatores externos como trabalho árduo, sorte ou conexões. Mas a verdadeira abundância não se trata de acumular riquezas materiais ou alcançar objetivos superficiais. Ela é, acima de tudo, um estado vibracional de gratidão, confiança e aceitação, um alinhamento com a energia do universo. Quando você começa a entender que a abundância é, antes de tudo, um estado mental e energético,
você dá o primeiro passo para atrair aquilo que realmente deseja. A abundância não está limitada à prosperidade financeira, embora isso também seja um reflexo natural dessa frequência elevada. Ela permeia todas as áreas da vida: saúde, relacionamentos, sucesso, paz interior, criatividade e muito mais. Quando você se alinha com a frequência da abundância, você se torna um ímã para todas as coisas boas, porque você passa a estar em sintonia com o fluxo natural do universo, que é ilimitado e generoso. O primeiro bloqueio que muitas pessoas enfrentam quando tentam se alinhar com a frequência da abundância é a crença na escassez. A mentalidade de escassez nos ensina a acreditar que há uma quantidade limitada de recursos no mundo e que para que alguém ganhe, outro precisa perder. Essa mentalidade cria uma energia de competição e medo, onde você começa a ver a abundância como algo distante, fora do seu alcance. Quando você se alinha com essa mentalidade, você está inconscientemente criando uma barreira para a abundância em sua vida. A frequência da abundância, por outro lado, está enraizada na crença de que o universo é ilimitado e que todos têm direito a uma vida próspera e abundante. Não há escassez no universo. Os recursos são abundantes. E a verdadeira abundância começa quando você se abre para essa realidade. Quando você muda a sua mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância, começa a ver o mundo de forma diferente. Você começa a perceber as oportunidades, as bênçãos e as possibilidades que estavam sempre presentes, mas que antes não eram visíveis por causa da sua frequência limitada. Para se alinhar com a frequência da abundância, é necessário mudar a forma como você pensa e sente sobre dinheiro, sucesso e merecimento. Quando você vê o dinheiro e os recursos como algo fluido e natural, e não como algo difícil de obter ou algo a ser temido, você começa a criar uma vibração que atrai mais prosperidade. Um dos maiores bloqueios para a abundância é a crença de que você não é digno de prosperar, de que você não merece a abundância que o universo oferece. Essa crença se enraiza muitas vezes em experiências passadas, em dificuldades ou até mesmo em mensagens que recebemos ao longo da vida. Mas a verdade é que todos merecem viver em abundância. Quando você começa a acreditar em sua dignidade para receber o melhor da vida, você se abre para que a abundância flua para você. Uma maneira poderosa de começar a sintonizar sua frequência com a abundância é praticar a gratidão de maneira profunda e constante. A gratidão é a chave para desbloquear a abundância, pois ela te coloca em sintonia com a energia da abundância. Quando você agradece por tudo o que já tem, você envia uma mensagem para o universo dizendo: "Estou pronto para receber mais." A gratidão cria um espaço de receptividade, e quando você se coloca nesse estado, você atrai mais coisas pelas quais ser grato. Ao invés de se concentrar no que está faltando em sua vida, a gratidão te ajuda a ver o que já é abundante. E ao focar nesse fluxo de energia positiva, você abre as portas para mais. Além da gratidão, a generosidade também é uma das formas mais poderosas de sintonizar sua frequência com a abundância. Quando você dá sem esperar nada em troca, você está emitindo uma energia de abundância. Você começa a perceber que a verdadeira abundância não é algo que você acumula, mas algo que você compartilha. Ao ajudar os outros, ao ser generoso com seu tempo, seus recursos e seu amor, você está, na verdade, ampliando sua própria energia vibracional. A generosidade não significa doar sem cautela ou em detrimento de si mesmo, mas sim agir de maneira consciente, sabendo que o que você dá ao universo retorna para você multiplicado. Uma prática importante para alinhar-se com a abundância é visualizar-se vivendo em um estado de prosperidade. A visualização é uma ferramenta extremamente eficaz porque ela ajuda a criar uma imagem mental clara de sua vida ideal. Quando você visualiza seus objetivos sendo realizados e sente a emoção dessa realização, você está criando uma conexão vibracional com essa realidade. Isso não é apenas um exercício mental, é uma forma de alinhar suas emoções com seus desejos mais profundos. Quando você se vê como uma pessoa próspera, você começa a se comportar de acordo.
E essa frequência de prosperidade começa a se materializar em sua vida. Outro passo importante para alinhar sua frequência com a abundância é liberar crenças limitantes sobre o dinheiro e o sucesso. Muitas pessoas carregam crenças subconscientes que os impedem de alcançar a prosperidade, como o dinheiro é sujo, o sucesso é para os outros, ou eu não mereço ser rico. Essas crenças limitam sua capacidade de atrair a abundância que você deseja. A chave é identificar essas crenças e substituí-las por afirmações e pensamentos positivos que reflitam a energia da abundância. Ao fazer isso, você começa a criar um novo campo vibracional, um campo que está em ressonância com a prosperidade e o sucesso. Quando você começa a viver em alinhamento com a frequência da abundância, você perceberá que as oportunidades começam a surgir naturalmente. As pessoas certas aparecem em sua vida, novos caminhos se abrem, e você sente uma confiança renovada de que tudo o que você precisa já está ao seu alcance. A abundância não é uma condição que se impõe do exterior, mas uma qualidade interna que, quando cultivada, cria uma realidade onde a prosperidade, o sucesso e a felicidade são suas constantes. O silêncio é um dos maiores recursos disponíveis para a transformação interior, e muitas vezes é subestimado. Em um mundo repleto de barulho externo e pensamentos incessantes, o silêncio oferece uma oportunidade de reconexão com a nossa essência mais profunda. Esse silêncio não é apenas a ausência de som, mas sim uma pausa, um espaço sagrado onde você pode se ouvir verdadeiramente, sem distrações, sem julgamentos. É nesse silêncio que as respostas que você busca começam a emergir com clareza. É no silêncio que você pode recalibrar sua frequência e alinhar-se com sua verdadeira energia. Quando falamos de transformação, não estamos nos referindo a mudanças externas imediatas ou a resultados instantâneos. A transformação verdadeira acontece no nível mais profundo, e ela começa no silêncio. Esse é o ponto de partida para tudo o que você deseja criar em sua vida. Quando você se permite estar em silêncio, você dá espaço para que sua mente desacelere, para que seus pensamentos se acalmem e você consiga ouvir o que sua alma tem a dizer. Esse é o espaço onde você pode realmente se conectar com sua essência, entender o que está por trás das suas emoções e começar a compreender o que está acontecendo no seu interior. O silêncio é uma forma de entrar em contato com seu ser mais profundo, além das distrações e das pressões externas. Todos os dias estamos rodeados por estímulos que competem pela nossa atenção, o barulho das redes sociais, as exigências do trabalho, as preocupações pessoais. Tudo isso pode criar um ruído constante em nossa mente, impedindo-nos de perceber o que realmente importa. Ao nos permitirmos o silêncio, criamos um espaço de introspecção, onde podemos refletir sobre nossas escolhas, sobre nossos padrões e, mais importante, sobre a nossa frequência. A prática do silêncio não é simplesmente um exercício de meditação ou de desconexão do mundo. Ela vai além disso. O silêncio é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e reconexão com nossa intuição. Quando você silencia os pensamentos e os medos, você dá permissão para que sua intuição, aquela voz interior que sempre esteve presente, se manifeste com clareza. E quando você começa a ouvir sua intuição, você se torna mais consciente de sua verdadeira direção na vida, mais conectado com seu propósito e mais alinhado com o fluxo natural da abundância. Muitas pessoas vivem suas vidas como se estivessem em um estado constante de agitação mental, sem perceber que o excesso de pensamento e a falta de pausa constante geram confusão e estagnação. No entanto, quando você se permite parar, fazer uma pausa e ouvir, as respostas se tornam mais claras, as soluções se tornam mais evidentes. O silêncio cria uma conexão direta com a energia do universo, pois é nele que você pode sintonizar sua frequência com a sabedoria cósmica. É no silêncio que você começa a perceber que as respostas já estão dentro de você e que você tem tudo o que precisa para mudar sua vida. Além disso, o silêncio também é uma ferramenta fundamental
para quebrar padrões e crenças limitantes. Muitas vezes, estamos tão envolvidos nas nossas preocupações cotidianas que não conseguimos perceber as crenças negativas que carregamos, os medos que nos paralisam ou as ideias falsas sobre o que somos capazes de alcançar. Quando você entra em um estado de silêncio interior, você permite que esses padrões emergem à superfície. O silêncio não só oferece um momento para reavaliar essas crenças, mas também para liberar aquelas que já não servem mais ao seu propósito. Esse processo de liberação é fundamental para ajustar sua frequência para um estado mais elevado e alinhado com a sua verdadeira essência. Quando você se dedica ao silêncio, você não está fugindo das dificuldades ou desafios da vida. Pelo contrário, você está criando a oportunidade para encontrar a paz em meio ao caos, para entender as lições que surgem nas situações mais desafiadoras e para acessar uma clareza que você não conseguiria alcançar com a mente agitada. Esse silêncio interior te ajuda a perceber que, embora o mundo à sua volta possa ser turbulento, você tem o poder de se manter equilibrado, calmo e centrado. Ao fazer isso, você se alinha com sua frequência mais alta, uma frequência de paz, força e resiliência. Praticar o silêncio de forma intencional, mesmo que por alguns minutos ao dia, é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Isso não significa que você deva se isolar ou abandonar as interações sociais, mas sim que você precisa do espaço necessário para se reconectar consigo mesmo. O silêncio é a fundação sobre a qual você constrói a sua transformação. A partir desse espaço de quietude, você pode começar a ouvir as verdades mais profundas sobre quem você é, o que você deseja e o que precisa ser feito para avançar para a vida que você está destinado a viver. Além de tudo isso, o silêncio também é uma prática de presença. Ao nos permitirmos momentos de silêncio, estamos praticando a presença no aqui e agora. Isso nos impede de nos perdermos no passado ou nos ansiosos desejos do futuro. O silêncio é a prática de estar totalmente presente, de observar sem julgamentos, de sentir cada momento com clareza e de aproveitar cada segundo de sua vida com intenção e propósito. Quando você se alinha com o presente, com a sua verdadeira essência, sua frequência naturalmente se ajusta e você começa a atrair mais experiências e pessoas que ressoam com essa nova vibração. Por fim, o silêncio não é uma fuga, mas uma ponte para a transformação. Ele cria um espaço onde você pode verdadeiramente se encontrar, onde pode redefinir sua relação consigo mesmo e com o universo. Ao praticar o silêncio de maneira constante e intencional, você ajusta sua frequência, se reconecta com seu eu mais profundo e cria a base para uma vida transformada. O silêncio é, sem dúvida, uma das chaves mais poderosas para desbloquear todo o seu potencial e alcançar a transformação que você tanto deseja. Nos níveis mais profundos de nossa existência, além das preocupações cotidianas e das metas mundanas, existe uma frequência mais pura, mais sutil, que está diretamente conectada à nossa essência divina. Essa frequência é a frequência da alma. Muitas vezes, ao longo de nossas vidas, nos afastamos dessa energia essencial devido aos condicionamentos, ao medo ou à necessidade de atender às expectativas externas. No entanto, quando começamos a nos conectar verdadeiramente com a frequência da alma, abrimos as portas para uma transformação profunda, capaz de alterar todos os aspectos da nossa vida. O primeiro passo para desbloquear o potencial espiritual é entender que cada ser humano tem uma alma única, uma energia espiritual que não pode ser tocada ou corrompida pelas dificuldades da vida material. Nossa alma é a fonte de toda sabedoria, de todo amor, de toda abundância. No entanto, para acessar essa sabedoria profunda, precisamos estar dispostos a abandonar os bloqueios que criamos ao longo da nossa jornada, como crenças limitantes, traumas passados e padrões de comportamento que nos afastam dessa conexão essencial. Quando falamos em desbloquear o potencial espiritual, estamos nos referindo à prática de alinhar nossa frequência pessoal com a frequência divina, com a energia universal
que nos conecta a tudo o que é. Isso não é algo que está distante ou reservado para poucos. Todos nós temos essa capacidade latente dentro de nós. A verdadeira espiritualidade não está no que fazemos, mas em como nos sintonizamos com nossa essência mais profunda, com nossa alma. Isso requer abertura, presença e a disposição de se entregar a algo maior do que nós mesmos. O maior obstáculo para conectar-se com a frequência da alma é o ego. O ego é a parte de nós que se identifica com as limitações, com as histórias passadas e com os medos. O ego busca segurança e controle, o que nos impede de nos entregarmos ao fluxo da vida, de nos permitirmos ser guiados pela nossa sabedoria interior. Quando estamos presos ao ego, não conseguimos acessar o verdadeiro poder da nossa alma. É preciso aprender a transcender o ego, a observar seus jogos e a perceber que não somos nossas emoções, nossos pensamentos ou nossas histórias passadas. Somos muito mais do que isso. Somos a energia divina que habita esse corpo físico. Para desbloquear o potencial espiritual, é essencial praticar a entrega e a confiança. A entrega não significa passividade ou conformismo, mas sim a capacidade de se abrir para o que o universo tem para oferecer, sabendo que há algo maior em ação. A confiança espiritual vem da certeza de que estamos sendo guiados, mesmo nos momentos de incerteza. Quando você aprende a confiar no fluxo da vida e se entrega ao que está sendo revelado, começa a sintonizar sua frequência com a alma e a receber a sabedoria que ela oferece. Uma das formas mais poderosas de acessar a frequência da alma é por meio da meditação e da contemplação. Ao sentar em silêncio e se conectar com sua respiração, você começa a desacelerar os pensamentos e a se reconectar com sua essência mais profunda. Esse é o espaço onde você pode sentir a presença de sua alma, a conexão com a energia universal. Quando você se permite entrar nesse estado de presença, sua frequência se ajusta naturalmente, e você começa a perceber que existe uma inteligência maior operando em sua vida. Isso é o que nos permite tomar decisões mais alinhadas com nosso propósito e encontrar paz em meio aos desafios. Além disso, a prática de ouvir sua intuição é um componente essencial para desbloquear o potencial espiritual. Sua intuição é a voz da alma, a orientação direta da sua essência divina. Muitas vezes, ignoramos essa voz por desconfiarmos dela ou por nos deixarmos levar pela lógica racional. Mas, quando aprendemos a ouvir e confiar nessa sabedoria interior, começamos a nos alinhar cada vez mais com a nossa verdade e a viver de acordo com o que realmente nos é destinado. A intuição não é algo misterioso. É simplesmente a forma como nossa alma se comunica com a nossa mente, guiando-nos para o caminho da verdadeira realização. Outra prática poderosa para desbloquear a frequência da alma é a prática da gratidão. A gratidão não é apenas uma emoção ou uma palavra dita, mas uma frequência vibracional que nos coloca em sintonia com a abundância do universo. Quando você se concentra no que é grato, você se conecta com o espírito de generosidade do universo e abre sua energia para receber mais. A gratidão nos permite ver a beleza e o divino em tudo o que nos rodeia, e ao fazer isso, alinhamos nossa energia com a frequência da alma. À medida que você se alinha com sua frequência espiritual, você começa a notar uma profunda mudança em sua vida. As situações que antes pareciam desafiadoras começam a se resolver com mais facilidade. As pessoas que você encontra começam a refletir essa energia elevada. E o mais importante, você começa a sentir uma paz interior e uma alegria que não dependem de fatores externos. Sua alma, quando alinhada, se torna um farol de luz, irradiando amor, compaixão e sabedoria para o mundo ao seu redor. Desbloquear o potencial espiritual é, portanto, um processo de alinhamento e conexão. Ao se conectar com a frequência da alma, você se reconecta com sua verdadeira natureza e, a partir desse ponto de equilíbrio e sabedoria, pode criar uma vida mais plena, mais rica e mais significativa. O caminho para desbloquear essa frequência divina exige paciência, prática
e uma abertura para se entregar ao que o universo tem reservado para você. Quando você começa a viver de acordo com essa frequência, começa a perceber que a verdadeira felicidade não está fora de você, mas dentro, esperando para ser descoberta. Chegar até aqui significa que algo dentro de você já não aceita mais continuar do mesmo jeito. Existe um ponto específico na jornada de toda transformação em que o conhecimento deixa de ser apenas compreensão e passa a exigir decisão. Esse é o ponto do recomeço. Não um recomeço externo, superficial, mas um recomeço interno, vibracional, silencioso e profundo. Um recomeço que não depende de circunstâncias ideais, mas da sua disposição em assumir responsabilidade pela própria energia. O desafio do recomeço começa quando você percebe que não pode mais terceirizar sua vida. Não pode mais esperar que o tempo resolva, que as pessoas mudem, que o mundo se organize para então você viver em paz. O recomeço verdadeiro nasce quando você decide mudar a partir de dentro, mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual. Esse é o ponto em que muitos recuam, porque o ego prefere mudanças externas rápidas. Mas a alma sabe que a transformação real exige constância, presença e escolhas conscientes todos os dias. Recomeçar vibracionalmente não significa apagar o passado ou negar a dor. Significa dar um novo significado a tudo o que você viveu. Cada experiência, inclusive as mais difíceis, passa a ser vista como parte da construção da sua consciência. Quando você muda a frequência com que olha para o passado, você deixa de carregar peso e começa a extrair aprendizado. Isso libera energia. Energia que antes estava presa à culpa, ao arrependimento ou à frustração, agora fica disponível para criar algo novo. O desafio está justamente em sustentar essa nova frequência quando o ambiente ainda tenta te puxar para os velhos padrões. As pessoas continuam sendo as mesmas. As situações continuam testando sua paciência. Os gatilhos ainda aparecem. E é aí que o recomeço se consolida. Não quando tudo está calmo, mas quando você escolhe responder diferente. Quando você percebe o impulso automático e decide não segui-lo. Quando você observa o pensamento antigo e escolhe não alimentá-lo. Esse é o verdadeiro treino vibracional. Recomeçar exige disciplina interna. Não uma disciplina rígida, mas uma vigilância consciente sobre aquilo que você pensa, sente e consome emocionalmente. Cada escolha diária comunica ao universo quem você está se tornando. O que você tolera, o que você aceita, o que você repete em silêncio. Tudo isso ajusta sua frequência. O desafio do recomeço é sustentar coerência entre o que você diz querer e o que você vibra na prática. Existe um momento específico em que você percebe que não pode mais se trair para pertencer. Não pode mais se diminuir para ser aceito. Não pode mais negar sua verdade para manter conforto. Esse momento marca o início real da nova jornada. A partir dali, você começa a alinhar suas decisões com sua consciência. Mesmo que isso custe afastamentos, mudanças e desconforto temporário. Porque a alma sempre prioriza verdade, não conveniência. O recomeço vibracional também exige coragem para ficar em silêncio quando antes você reagiria, para observar quando antes você atacaria, para esperar quando antes você forçaria. Essa maturidade energética muda completamente a forma como a vida responde a você. O universo responde à estabilidade interna, não à ansiedade. Quando você sustenta uma frequência clara, firme e consciente, as oportunidades começam a surgir de forma natural, sem esforço excessivo. Muitas pessoas acreditam que recomeçar é fazer algo grandioso, visível, imediato. Mas o verdadeiro recomeço acontece nos detalhes invisíveis. Na forma como você acorda, no tipo de pensamento que você escolhe ao enfrentar um problema, na maneira como você se trata internamente. O desafio é permanecer fiel a essa nova versão, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Esse é o ponto em que a maioria desiste, não por falta de capacidade, mas por impaciência. A frequência precisa de tempo para se consolidar.
Assim como uma semente precisa de silêncio e constância para germinar, sua nova realidade precisa de estabilidade vibracional para se manifestar. Quando você entende isso, para de se sabotar e começa a confiar no processo. O desafio do recomeço não é se tornar alguém diferente, mas remover tudo o que não é você. É deixar cair as camadas de medo, condicionamento e expectativa externa. É voltar à essência, aquilo que é simples, verdadeiro e alinhado. E quando esse alinhamento acontece, a vida começa a responder com sincronicidade, clareza e fluidez. Esse desafio não é fácil, mas é libertador. Porque a partir dele, você deixa de viver no modo reação e passa a viver no modo consciência. E quando isso acontece, não existe mais volta. Existe apenas expansão. Tudo o que foi dito até aqui converge para um único ponto essencial. Você não está aqui por acaso. Cada reflexão, cada ajuste interno, cada percepção que surgiu em você ao longo desse conteúdo indica que algo já mudou. A transformação não começa quando a realidade externa se altera. Ela começa quando você passa a enxergar a vida com outro nível de consciência. A frequência que você sustenta agora é o verdadeiro divisor de águas entre continuar repetindo o passado ou criar um novo caminho. Chega um momento em que você entende que não precisa mais correr atrás da vida, porque a vida começa a responder ao seu alinhamento. Quando sua mente, suas emoções e suas decisões entram em coerência, o caos diminui. Não porque os desafios desaparecem, mas porque você deixa de se perder dentro deles. Esse é o estado de maturidade vibracional. Você não reage, você escolhe. Você não se desespera, você observa. Você não implora por mudanças, você se torna a mudança. A frequência que transforma sua vida não é construída em promessas vazias ou pensamentos forçados. Ela nasce da clareza de quem você é, do que você aceita e do que você não aceita mais. Quando você se posiciona internamente, o mundo externo se reorganiza. Isso é lei. Não depende de crença, depende de coerência. A vida responde à identidade vibracional que você sustenta todos os dias, não ao desejo momentâneo que você expressa em palavras. A partir de agora, tudo se resume à presença e responsabilidade. Presença para perceber seus pensamentos antes que eles te dominem. Responsabilidade para entender que cada escolha emocional cria um efeito. Quando você assume isso, deixa de ser refém do acaso e passa a ser participante ativo da própria história. Esse é o verdadeiro empoderamento espiritual, silencioso, firme e inabalável. Você não precisa provar nada para ninguém, não precisa convencer o mundo. A única coisa necessária é sustentar a frequência correta, mesmo quando ninguém aplaude. Mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. É nesse ponto que a maioria falha, mas também é nesse ponto que os recomeços reais acontecem. Quem permanece alinhado quando tudo parece igual, inevitavelmente vive algo completamente diferente depois. A transformação verdadeira não faz barulho. Ela se revela aos poucos, nas escolhas mais simples, nas reações mais conscientes, na paz que começa a surgir onde antes havia conflito. Quando você percebe isso, entende que não existe mais volta para o velho estado. Você pode até visitar antigos pensamentos, mas não mora mais neles. Sua consciência se expandiu. A frequência que transforma sua vida para sempre é aquela que nasce da verdade interna. Não da comparação, não da pressa, não do medo. É a frequência de quem sabe quem é. Confia no processo e caminha com firmeza, mesmo sem todas as respostas. Quando você sustenta esse estado, a vida se ajusta. As oportunidades se alinham e o caminho se abre. O recomeço já aconteceu. Não no mundo, mas em você. E quando isso acontece, tudo muda.